E não é o Neto que é o bambambam? O tal, o dono da verdade, que não tem medo de nada? Qual foi, Neto? É covarde agora? Arregou? Pois é, meus amigos. O Neto, covarde, arregou. Acho que vocês já estão aí por dentro da bomba que estourou no Corinthians. Tá um desastre maior ainda lá dentro. Deste ano não passa do rebaixamento, vai de B. Não é nem a patrocinadora que abandonou o Corinthians, não é mais vai de Bet, é vai de B. Vão para a Série B. E o cara que vive falando do nosso Flamengo, atacando o Flamengo, arregou, cara. Deu uma de covarde. Vou trazer para vocês no vídeo de agora. O pau comeu lá no programa Os Donos da Bola. O pau comeu. Vou trazer para vocês aqui o desespero desse Neto ao vivo com tudo que está acontecendo no Corinthians. Vou trazer o que ele fez, o que ele aprontou dessa vez e o arrego do mesmo, né, cara? Pelo amor de Deus, é um fanfarrão. Fala, mas não faz nada. Ainda coloca desculpa no próximo. Vou trazer para vocês do que se trata esse corte. Beleza? Então, ó, já fica aqui comigo do início ao fim. Mas antes, pessoal, vamos chegando daquele jeitão, ó, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Créditos, imagens, direitos autorais deste corte é lá do canal Band, o programa Os Donos da Bola. E olha só o que aconteceu ao vivo. Neto covarde arregou. Vamos acompanhar. Era 50. O Alessandro, por que você aceitou isso? Ô Duílio, por que você aceitou isso? Diretor jurídico, por que você aceitou isso? Diretor financeiro, por que você aceitou isso com o Corinthians? Que o Carlos Miguel era 100% do Corinthians. Sabendo que o Cássio poderia sair, não agora, mas sair no ano que vem. E você teria um goleiro por 5 anos, que é o Carlos Miguel. Por que vocês deixaram? Por que vocês mudaram? Por que vocês fizeram isso? Por que vocês arrebentaram o Corinthians? Por que vocês fizeram uma transação nas escuras ou nas claras? Ou no amarelo, ou no verde, ou no raio que o parto, ou no raio que o parta. Por que vocês fizeram isso com o Corinthians? Por que vocês facilitaram para o empresário? Por que vocês facilitaram para um funcionário? Por que vocês facilitaram para um jogador que nem jogando estava? Que nem titular era? Que era 50 milhões de... Está parecendo a Praça da Sé. É tanta gente que passa, né? E aí, por que vocês fizeram isso? Qual é o motivo? Qual é o motivo do grande... dirigente, coordenador? Pô, eu tenho o Estevão, não tenho? Ô, meu irmão, a sua multa é 300 milhões. Ah, eu tenho o Hendrick, a sua multa é 400. Ah, eu tenho o Luiz Guilherme, a sua multa é 500. Aí, do nada, todos esses jogadores que eu falei, fica tudo 30. Não é muito louco? Por que fazer isso? Coincidências do Corinthians, né? Tudo coincidência, né? É tudo coincidência. É tudo coincidência. Mas o que é isso? Isso é... para vocês saberem em relação ao Carlos Miguel. Ah, eu amo o Corinthians, eu quero ser o titular. Meu irmão, você vai ser o jogador mais odiado da história do Corinthians quando você for embora. E que você tem o direito de ir embora. Eu tenho o direito de ir embora da Band, irmão, a hora que eu quiser. A Band tem o direito de mandar embora a hora que eu quiser. Só que tem uma coisa, a gente tem que ter hombridade. A gente tem que falar a verdade. Doa quem doer. A qualquer tipo de pessoa. Meu irmão, você queria ficar no Corinthians. Você queria fazer uma história do Corinthians. E aí, quando a sua multa é 50 milhões... Ô, Alessandro, ninguém vai perguntar da imprensa aí, GE, do raio que o parta, vocês todos... Vocês não vão perguntar pro Alessandro por que ele fez isso? Que ele era o diretor remunerado pelo Corinthians. Por que vocês acabam com uma instituição como essa? Por que vocês acabam com um povo como esse? Um povo sofrido? Por que vocês querem que o Corinthians se exploda desse jeito? Por quê? Né? Mas se o empresário que botou isso no contrato, eu não sou obrigado. Eu não sou obrigado que a Band mande eu colocar qualquer tipo de adendo no meu contrato que eu não queira. O clube não precisa aceitar. Ah, mas o Gilmar Veloz pediu porque ele veio de graça. Ah, porque ele veio... Mas o que é? Veio de graça? Mas joga no Corinthians, velho.
Ele joga no Corinthians, quem paga o 13º dele, quem paga férias dele, quem paga plano de saúde, é o Corinthians, quem paga o salário dele. Quer dizer, que paga, eu não sei se paga, né? Porque ultimamente não está pagando. Não pagar, né? Direito de imagem não paga. Ele tem direito a receber. Agora, as coincidências que eu estou falando é o Carlos Miguel, que tem a multa reduzida no último ano de contrato. Mas não é que ele fez no Aí ele no último... Não é assim. O que eu li hoje na Gazeta Esportiva é o Duílio se manifestando, mandando o seguinte recado. Quando foi feito o contrato dele... eu sei da história. Mas aí, como ele veio de graça no último ano e abaixar o contrato. Eu sei dessa história também. Mas isso é história. Mas quem vai fazer isso? Eu estou dizendo das coincidências. No úlimo ano de contrato... Mas a lei não aceitaria isso no... Imagina. Então, cara, isso que é a parada, velho. No último ano de contrato, ele tem a multa reduzida de 50 para 4 milhões de euros. Nossa, que legal. E por coincidência ele vira titular e o titular vai embora. E aí o titular vai embora, faz uma campanha sórdida, Faz uma campanha sórdida que fizeram com o Cássio, pelos 4 frangos que ele tomou, e aí o maior ídolo da história vai embora. O maior ídolo da história. Vocês viram o que aconteceu aqui na Band com ele? Pode vir qualquer jogador do Corinthians, qualquer ídolo aqui. Ninguém tem o que aconteceu. Ninguém. O reconhecimento igual o Cássio, ninguém. Aí ele vai embora. Teve pressão pro Carlos Miguel virar titular. E teve pressão da imprensa, de todo mundo. Aí, a pressão tá aí. Aí o Carlos Miguel, que me parece, se for mentira minha, que me desminta aí. Que aí o Juliano Bertolucci agora tem, junto com o Gilmar Veloz, e aí ele vai pra Premier League. Quem manda na Premier League? Ninguém toma um café, ninguém faz um negócio, sei o quê, Jorge Bichão. É ele que deu a dica. Ninguém. E como é que as pessoas sabem de tudo isso? Como é que as pessoas têm esse entendimento de tudo isso? E aí quem perde? O Esporte Clube Corinthians Paulista, que é uma vergonha vocês todos. Todos vocês que pensam que são corintianos, vocês não são. Vocês não são corintianos. Vocês não podem estar num clube tão fenomenal como esse. Vocês não sabem o que é ser torcedor do Corinthians. Vocês não sabem o que é ser ídolo do Corinthians. Quando um juiz vem e te abraça porque o pai dele ganhou uma camisa minha há 30 anos atrás. Como uma menina que quer ser juíza e que é assim que a gente tem que ter na vida, se as pessoas vêm e ficam emocionadas. Aí quando vem o João que está aqui, o palmeirense, fala que a mãe dele não deixa ele assistir o programa, ele está aqui. Ele veio ver ao vivo. Ele veio ver ao vivo. Então, é isso, irmão. O que vale isso para quem é ídolo como eu? Meu irmão, eu já tive com o André, já tive com o Gobi, já tive com todos eles. Eu sou culpado também. A diferença é que eu sou corintiano. A diferença é que eu sou ídolo. E muito ídolo. Mas muito ídolo. E a diferença é que eu nunca roubei um centavo do Corinthians. Muito pelo contrário, quando o Corinthians estava quebrado, a segunda camisa que mais vendeu, lembra que eu tinha aquelas fotinhos? Foi a minha. A primeira do Marcelinho Carioca. Lembra que o Corinthians fez uma campanha para usar as fotos dos vídeos junto com os torcedores que arrecadavam dinheiro? Foi a minha. Pô, vocês não têm ideia de ser sócio há 20 anos, pagar o seu título, você ser fiel ao torcedor para não ir no campo, para não ir lá, e você ver isso. E você entender que o estacionamento do Corinthians não é do Corinthians, que o bar do Corinthians não é do Corinthians, que a Tausa que veio, 18 milhões, que o cara não tem dinheiro para pagar os processos. 18 milhões por ano, né? Não, ele não tem o dinheiro para pagar o processo. Ele não tem grana para pagar o processo. E que o diretor jurídico, que é o herói, disse pro Duílio, para que ele não fizesse, ele fez. Pô, para que vocês devem 600 milhões de imposto. Quando você deve imposto, é porque o dinheiro já entrou. E quando você deve esse imposto, o dinheiro já entrou, mas você usou. E quando você deve para 220 milhões para empresários, quando um sujeito empresta 3 milhões e 200 mil reais e você depois tem que pagar 7 milhões e meio para ele, como é que você consegue sobreviver? Você só consegue sobreviver um time como o Corinthians pela sua grandeza, pelo seu torcedor. Porque as pessoas que estão aí, vocês não são corintianos. Vocês querem o mal do Corinthians a todo instante. E aqueles que não estão mais no poder, eles sabem tudo isso que está acontecendo lá dentro. Porque eles estavam lá. Então hoje foi do Carlos Miguel. Amanhã vai ser de outro. Amanhã vai ser de outro. E vai ter vários. E aí você não vai aguentar, Augusto. Ou você pede o boné,
Ou você pede o boné na moral do gato, ou você vai e vem aí e arregaça. Ou você vem aí e fala a verdade de tudo. Se tem laranja na Vai de Beto, porque você deu entrevista, eu acho que pro podcast, como é que chama o podcast? Cross? Do Cross, podcast do Cross. É um menino gente boa. Menino que eu gosto dele. Pô, você disse que não tinha nada, que tá tudo certo, que tá... Pô, pera um pouquinho, em quem que você acredita? Em quem que a gente acredita? Só mentira até agora. Não, então, como é que pode tudo isso? Aí eu meto o pau no... Você mete o pau no Romero. Aí eu meto o pau no Wesley. Aí você fala do goleiro. Aí você fala do meia. Nós, como comentaristas. Mas eles têm culpa? Nada. Absolutamente nada. Vocês estão acabando com uma... Vocês não vão acabar. Porque o Corinthians não vai acabar. Como o Palmeiras não acabou. Palmeiras, antes do Paulo Nobre, não tinha dinheiro para pagar a luz. Luz. Olha o Palmeiras hoje, 3 jogadores que vendeu, mais de R$1 bilhão. Vocês vão entregar o Wesley e o Breno Bidon por mais ou menos 60 milhões. Isso vocês devem para o Carlos Leite. 62 milhões. Como é que eu, uma instituição tão fortíssima como essa, eu posso emprestar 3 milhões e 200 mil reais para o André Cury e depois eu fico, 7 milhões e meio de reais. Ele ganhou 4 milhões e 300 mil reais só de juros. Que banco que dá isso? Quem que faz isso? E é o seguinte, e não é só a Vai de Bet, é outras coisas também. Quantas vezes o Corinthians teve que renovar contrato com televisão, com a Globo, para pagar o jantar, o almoço e o café da manhã? E que se não valoriza um time que dá a maior audiência na televisão. O que me deixa... E não é só isso. Pode falar, Souza. O que me deixa espantado nisso tudo é esse espanto de vocês. Um clube que é mal organizado... Não, Souza. É assim, ó, deixa eu te falar. Eu tô avisando isso há mais de 2 meses. E o espanto, eu não sabia. Eu não sabia do Carlos Miguel. Como é que você imagina? Tem mais o Matheus Odelli que tem contrato até o meio do ano só e não renovou ainda. Você vai esperar o quê de um clube que está há 10 anos que não paga o estádio? Que trouxe um cara para fazer teste e o cara não fez teste. O cara foi efetivado. Um clube que... É o clube que era para ser o segundo clube que mais mandava no futebol brasileiro. Eu acho que é o primeiro clube mais quebrado do futebol brasileiro. Então não tem uma gestão séria. Por que o Palmeiras mudou? É porque tem muito dinheiro. Eu vou te falar, ó... Só vou dar, pra você dar um adendo pra você. O Corinthians, ele é tão grande, mas ele é tão grande que ele tem muito dinheiro. Um time pra fazer tudo isso e ainda estar onde está, é porque tem muito dinheiro. Mas a gente não sabe pra onde vai o dinheiro. Ó, a gestão, o Palmeiras mudou por quê? Porque o Palmeiras não tem esse negócio. Pra trabalhar no Corinthians precisa ser corintiano. Mentira! Olha só, a Leila era que time? A Leila era palmeirense? Vasco. Era Vascaína. Mas tá fazendo o quê? Uma boa gestão. Tem que ter pessoas... Mas excelente gestão. Tem que ter pessoas no Corinthians ou em qualquer clube que não precisa ser torcedora, mas precisa fazer um bom trabalho. Dá uma olhada. Quando você pega uma entrevista do Léo, essa é a maior vergonha para uma instituição e para as pessoas que estavam lá Por que as pessoas ficam no Corinthians? Ou nos clubes em geral? Por amor. Amor? Não é? Porque eles não são remunerados. Como é que uma pessoa fica 16 anos brigando num clube e ele fica... Terça ele concentra, quarta ele viaja, quinta ele volta, domingo, sábado ele concentra. Como é que ele fica longe da família, longe de ex-mulher, longe de... Como é que a gente consegue sobreviver se a gente não ganhar o nosso saldo todo mês? 20 anos profissionalmente. A gente conhece bem esse amor. A gente conhece esse amor. Bem. Eu conheço o amor que os caras vão na viagem, o amor que eles levam, um monte de gente para jogador de futebol, um monte de coisa de contrato que eles... Como que a gente vai poder esclarecer tudo isso? Eu não posso, porque eu não tenho prova. Mas vocês acham mesmo que um presidente, que um dirigente, que um vice-presidente, ele larga a empresa dele e ele fica 20 anos num clube de futebol, aonde ele vai administrar o dinheiro, que é seu, que é da torcida, que é do sócio, que é de todo mundo, e aí ele pega e deve 600 milhões de imposto. Em 10 anos, ele não paga um centavo do estádio, que a pior coisa do Corinthians é o estádio. O estádio é a pior coisa que o Corinthians fez nos seus 113 anos. É o estádio. O estádio foi o precursor de tudo isso. De tudo isso. Um time que não paga marmita, que não paga as pessoas, que não paga o funcionário, mas eu tenho mármore no banheiro. Eu tenho televisão no banheiro. Eu acho que o estádio não foi a pior coisa que aconteceu. Sabe por quê?
Porque o que pior que tem acontecido no Corinthians são as pessoas que dirigem o Corinthians. Porque se as pessoas fossem sérias, se quisessem pagar o estádio, pagariam o estádio. A dívida do Corinthians, o estádio que o Corinthians construiu, é um estádio que acomoda bem seu torcedor. Só que o problema foi a administração de tudo isso. Mas como é que o Corinthians estádio nunca pagou o estádio. 10 anos. Aí o problema não é o estádio. Não, mas são as pessoas que então, mas o estádio vem junto com as pessoas. Sim, mas aí eu não posso comprar uma casa, Veloso. Exato. Eu financiar minha casa e eu não pagar as prestações. Mas aí o problema não é a casa. Não, quem então. tá lá pra pagar eu a casa. sei, mas o estádio veio pra isso. O estádio veio para ser pago. O problema é que ele só criou dívida pro Corinthians porque as pessoas que estavam lá não pagaram o estádio. Tinha recurso, tinha dinheiro, tinha da onde vinha o dinheiro, mas não se fez o que tinha que se fazer com o dinheiro. Pra mim, aí se criou só dívida. Não, eu penso diferente. Um estádio que tem mármore, um estádio que eu não uso estacionamento, um estádio maravilhoso que eu não posso fazer um show. Isso foi a pior coisa da história do Corinthians. O Corinthians tinha que estar com o Pacaembu até hoje. O Corinthians fez isso só no ano passado, foram mais de 200 milhões de juros. Só agora são mais de 75 milhões. Então, você não vai pagar nunca. Nunca! Entrega o estádio. Tá, ponto. Pelo amor de Deus, os caras ainda batem no peito. Temos estádio e vocês flamenguistas não têm. É melhor a gente não ter estádio do que ser um clube falido agora. Ser um clube quebrado por conta de um estádio dado pelo atual presidente para vocês corintianos, né? Feito com o dinheiro do povo, feito com o meu dinheiro, feito com o dinheiro de vocês que estão me acompanhando aqui. E os caras sequer pagaram esse estádio. O Corinthians sequer devolveu esse dinheiro para os cofres públicos. Não fizeram isso e agora estão quebrados. A Foi de Bet já foi embora, agora é Vai de B, vai para a segunda divisão. E o Neto, que estufava o peito para dizer não, eu vou ser presidente do Corinthians, eu vou tirar o Corinthians da lama, simplesmente deu uma de covarde, arregou no programa desta última quinta-feira. O mesmo disse que não vai vir a candidato a presidente, não quer ser presidente mais do Corinthians e ainda colocou culpa na mulher dele, dizendo, não, minha mulher que não quer que eu vá. Que mentira! É covarde. Sabe que não vai dar jeito nesse clube falido. Sabe que não vai dar jeito nesse clube quebrado. Quebrado. Que papo, que vergonha, irmão. Que vergonha. E só me alegra. Quanto pior, melhor. Né? Que pena. Espero que piore mais ainda. Então já comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês porque foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima. Saudações!